Olá, eu sou o Matheus e hoje a gente vai tratar do experimento número 3, simulação de campos magnéticos. Bom, resumidamente, vamos analisar nesse experimento sobre campos magnéticos, onde vamos estar destrinchando tópicos cruciais para um melhor entendimento do magnetismo. Vamos abordar a permeabilidade magnética, descobrir como o efeito Mersenne funciona, dentre outros tópicos. O campo magnético está tão presente no cotidiano das pessoas que elas acabam nem que notando. Então, o campo magnético é uma força que um material terá de atrair, ou como no efeito Mersenne, de repelir um outro objeto. Bom, esse trabalho tem a finalidade de explicar alguns tipos de campos magnéticos, tanto no teórico como no prático. Ao final desse experimento, o leitor terá a capacidade de entender o significado de vários conceitos magnéticos, como permeabilidade magnética, efeito Mersenne, o que é um supercondutor, o que são materiais paradigmáticos, diamagnéticos e ferromagnéticos, e uma definição bem importante de ímãs permanentes. Através da parte simulada será utilizado o programa Maxwell na primeira parte, vai ser abordado na descrição de linhas magnéticas de 3 tipos de ímãs. Na segunda parte, o espectador será capaz de entender as linhas de campo magnético de uma bobina. E aqui a gente vê duas figuras, onde é a representação do campo, das linhas de campo magnético de uma bobina, e aqui as linhas de um campo magnético de um ímã. A gente vê que são extremamente iguais, né? Então, a permeabilidade magnética é uma constante de proporcionalidade, dependente do material e de sua preparação, que relaciona a indução magnética do material em um determinado ponto, em função do campo magnético existente no ponto. Resumidamente, é a capacidade em que o material tem de indução com relação ao tamanho do seu corpo magnético. Bom, o efeito Mersenne. Nos supercondutores há um campo magnético. Este penetra no mesmo, ainda que o valor em seu interior seja, de um modo geral, diferente do valor do campo aplicado. Nos supercondutores, em campos suficientemente pequenos, o valor do campo magnético no interior do material é zero, ou seja, supercondutores expelem o campo magnético. Esse fenômeno é conhecido como o efeito Mersenne, em homenagem a um de seus descobridores. No caso aqui, na primeira figura, a gente vê o efeito de um supercondutor sendo repelido, como aqui mostra, e aqui tem a figura, a representação do efeito Mersenne por esse veículo aqui do filme De Volta para o Futuro. Bom, supercondutores, já que a gente começou a citar, supercondutores são materiais super capazes de conduzir eletricidade. Então, sem oferecer qualquer tipo de restrição, assim que atingem uma temperatura muito baixa, conhecida como temperatura crítica. Portanto, tendem a conduzir a corrente elétrica sem resistência nem perdas, ocasionando campos de fluxo magnéticos são expelidos do material. Alguns tipos de supercondutores são feitos de elementos químicos puramente, como o mercúrio, o chumbo e o carbono, o orgânico, como o fullereno, o nanotubos, o carbono, o grafeno, cerâmicos e assim por diante. Bom, materiais paramagnéticos, né? Vamos entrar agora nessas outras definições de materiais. Então a gente vai ter materiais paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos. Na natureza existem alguns tipos de materiais, né, que na presença de um campo magnético tornam-se ímãs fracos ou não. Esses materiais são classificados em ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos, como eu acabei de citar. Então a gente vai entrar na primeira parte, que é paramagnéticos. O material paramagnético possui elétrons desemparelhados e que na presença de um campo magnético alinham-se, fazendo surgir um ímã que tem capacidade de provocar um leve aumento na intensidade do valor do campo magnético em um ponto qualquer. Esse material é fracamente atraído pelos ímãs. Então eu citei aqui embaixo 3 tipos de materiais que são fortemente atraídos pelos ímãs, que é o alumínio, o magnésio e o sulfato de cobre.
Bom, já os materiais ferromagnéticos apresentam características bem diferentes dos materiais paramagnéticos e, posteriormente, os diamagnéticos. Esses materiais imitam-se fortemente se colocado na presença de um campo magnético. É possível verificar experimentalmente o valor da intensidade do campo magnético. São substâncias ferromagnéticas somente o ferro, o cobalto e o níquel, como eu citei aqui para vocês, esses três. E as ligas que são formadas por essas substâncias. Os materiais ferromagnéticos são muito utilizados quando se deseja obter campos magnéticos de alta intensidade. Já materiais diamagnéticos são materiais que, se colocados na presença de um campo magnético, têm seus ímãs elementares, orientados no sentido contrário ao sentido do campo magnético aplicado. Assim, estabelece-se um campo magnético na substância que possui sentido contrário ao campo aplicado. Então, são substâncias como mercúrio, chumbo, o bismuto, o cobre de prata, entre outros. Bom, ímãs permanentes. Ímãs permanentes é um material que pode proporcionar fluxo magnético, Então, quando magnetizado com um campo magnético aplicado e sua capacidade de magnetismo é caracterizada por dois parâmetros chaves, remanescência e coercitividade. O material comumente utilizado são os ferromagnéticos duros, que são os que, mesmo depois de magnetizados, mantêm suas propriedades magnéticas, até que seja desmagnetizados, Então, que é aquele fenômeno que se produz ao aplicar um campo magnético contrário ao início do início. Então, os ímãs permanentes são feitos de substâncias naturais como a magnetita, o mineral natural mais magnético, Então, cada ímã permanente gera um campo magnético com qualquer outro ímã. O que circula ao redor dos ímãs é um padrão distinto. O tamanho do campo magnético está relacionado com o tamanho da força, A forma mais fácil de ver o campo magnético gerado por um ímã permanente é de se dispersar as linhas de ferro ao redor de uma barreira magnética, que se orientariam rapidamente ao longo das linhas de campo. E aí a gente conseguiria visualizar. Então, para a primeira simulação, a gente, como citou aqui, a gente poderia usar limalhas de ferro, A gente viria as linhas de campo por conta das limalhas de ferro. Mas aqui, como está em um ambiente simulado, a gente vai conseguir visualizar de forma mais prática essas linhas de campo magnéticos. Então, vamos para simulações com ímãs. A primeira representação vai ser de um ímã com essas linhas. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G.O.D. Don't believe in T.H.O.T. She keep playing me dumb. I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental. Let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought. No flow, rain wasn't pouring down. See, that pain was all around. See, my mode was kinda lounge. Didn't know which way to turn. Flow was cool, but I still felt burned. Energy up, you can feel my surge. I'ma kill everything like this purge. Let's just get this straight for a second. I'ma work, even if I don't get paid for progression. I'ma get it. Everything that I do is electric. I'ma keep it in motion, keep it moving like kinetic. Put this shit in a frame, but I know I don't blame everything that I say. Man, I seen you deflate. Let me elevate. This ain't a prank. Have you walking on a plane? Both hands together, God, let me pray. I've been going right around, call that relay. Pass the baton, back in the mall, swimming in the pool, can't drink them all. When a piece of this, a piece of mine, my piece of sign. Can you please read between the lines? My rhymes inclined to break your spine. They say that I'm so fine, you could never match my grind. Please do not waste my time. What
know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel. Bom, agora a gente vai para o segundo caso e a gente vai visualizar as linhas de campos desse segundo caso. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watch me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Eat faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Be carefree lately, yeah. Just picking up daisies. Got one too many quarters in my pockets. Killing like the 40 clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and count sheep. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming. Bom, agora a gente vai para o terceiro caso e a gente vai visualizar agora como as linhas de campo dessa representatividade se comportam. Oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done.
Oh my God, when I see you I should it right. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Feelings I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes cause my heart goes. Oh my God, can't believe what I've become. I'm thinking things I shouldn't think, singing songs I've never sung. Oh my God, when I see you I should run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Feelings I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes cause my heart goes. But my heart goes. Cause my heart goes. Oh my God, this feeling just begun. Saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you I should run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes bum 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 bum. Oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you I should it right. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Bom, agora a gente vai para quarta e última simulação e a gente vai visualizar agora também como se comportam as linhas de campo para essa representatividade. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention, so it might hurt to hit it. Don't ever fall away. We can't leave them if you stay the same. And I can't do this for another.
another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Bom, aí agora a gente pode pegar todas essas simulações que a gente fez e comparar os resultados com os resultados feitos na prática, né? Então a gente vê que na simulação, na primeira simulação aqui no canto esquerdo, a gente vê que ela é extremamente similar com o que acontece na realização quando a gente realiza ele na prática, né? Então a gente vê que sim, acontece uma similaridade muito alta. Consequentemente, a de baixo também segue esse mesma igualdade. Aqui tá vendo que as linhas de campo são meios que fazem uma curvinha. Aqui também elas fazem uma curvinha. Bom, na segunda parte dos nossos resultados, a gente vê que também a simulação, ela realmente é o que acontece na prática, né? A gente vê que há essa extrema similaridade tanto da simulação quanto na prática, né? E aqui, o último caso, a gente também comparando aqui com uma figura representativa, a gente vê que há essa certa similaridade das linhas de campo magnético. Bom, agora a gente vai para a segunda parte do experimento 3. Agora a gente vai fazer a simulação com eletroímãs, né? Então a gente vai, no final, comparar vários materiais que foram aplicados e ver o que acontece de diferente nesses casos. Então vamos para a simulação com eletroímãs. Bom, a gente vai agora visualizar os resultados que a gente teve, né? Então, do alumínio, a gente teve esse resultado, a gente teve o vetor de campo magnético seria esse, a magnitude do campo magnético para o alumínio foi essa, e o fluxo de linha de campo para o campo magnético foram essas, né? Então a gente lembra que aqui a gente tem no meio uma bobina, e essa estrutura aqui em volta é onde a gente aplicou o alumínio. A gente, no caso, visualiza como ele está se comportando. Aqui a gente já fez uma aplicação para o magnésio, né? E aqui a gente vê
também todos os mesmos que a gente viu anteriormente: o vetor de campo magnético, a magnitude do campo magnético e as linhas de campo. Se a gente já comparar com o resultado do alumínio, a gente vê que há uma leve diferença. Por exemplo, se a gente conseguir focalizar na magnitude, a gente pode ver, ó, a magnitude no campo do alumínio para a magnitude do magnésio. A gente vê que a do magnésio ela é bem similar, mas ela é um pouco mais intensa aqui no centro. Você consegue visualizar? A intensidade aqui no centro é muito maior. E aqui ela já não é tão maior, ela já consegue dissipar mais. E aqui ela já não consegue dissipar tanto quanto o alumínio. O ferro, a gente também aplicou o ferro. A gente tem uma certa similaridade, na verdade com quase todos os casos, mas são leves algumas coisas que se alteram, né, se diferenciam. Então aqui a gente vê que a intensidade aqui é um pouco alta ainda, tanto quanto a do magnésio. Só que ela já diferencia, né, do alumínio. Do alumínio já é bem mais fraca a intensidade no centro, magnitude, né. E aqui as linhas de campo são bem similares. Bom, aí a gente usou o cobalto, então a gente tem uma grande diferença no cobalto. Então a gente tem que meio que ele recebe toda a energia que tem do ímã, da bobina no centro, e absorve para ele, né? Então ele meio que suga toda a energia da bobina. Foi senão o único que mais de longe foi diferente dos outros. Bom, aí a gente fez com chumbo também. O chumbo também segue a mesma similaridade dos outros, mas são poucas coisas. Por exemplo, a linha de campo aqui ela é mais a magnitude do campo ele é mais simétrico, né, com relação aos outros. Esse aqui é bem distorce bem, também distorce bastante. Esse aqui já distorce muito mais. Então esse chumbo ele é mais simétrico, né? Tem uma certa proporcionalidade até. A gente testou o ouro também, e aí a gente viu que ele também segue a mesma similaridade. Aí tem a intensidade um pouco alta, ele é até um pouco, arrisco dizer, que um pouco mais simétrico que o chumbo. Então teve esse resultado. Bom, assim a gente conclui. Logo, através dos experimentos executados, podemos observar as linhas de campo magnético, onde destrinchamos tópicos cruciais para um melhor entendimento do magnetismo. Vimos que a permeabilidade magnética está ligada à capacidade com que um material terá de absorver o campo magnético de um outro material. Aprendemos também o efeito Mersenne. Funciona dentre outros tópicos, né? Então a gente viu lá o efeito do carrinho ele flutuando. Isso só foi possível por conta do efeito Meissner atuando ali naquela ocasião. E realizamos simulações com eletroímãs e ímãs, onde foi possível visualizar e comparar com resultados práticos a direção e as linhas de campo magnético e a magnitude do campo elétrico. Essas foram as referências utilizadas para a execução desse trabalho. Então a gente teve vários sites que a gente teve que fazer uma busca por conhecimento, fora o material direcionado já pelo professor.